Há um tempo atrás eu assisti um vídeo que eu vou deixar na descrição desse vídeo ou num comentário fixado, que ele me fez pensar em muita coisa relacionado à ética e à moral. E eu cheguei a uma conclusão, é um vídeo muito bom, eu aconselho inclusive a você assistir esse vídeo primeiro, que eu deixei aqui, e depois assistir esse que eu estou fazendo agora. Porque nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo do que é falado naquele vídeo e dar minha conclusão sobre ele. Aquele vídeo ele fala sobre o dilema dos prisioneiros e o teorema dos jogos, que é uma questão ética, moral, muito debatida, e eu cheguei a uma conclusão muito legal e eu quero compartilhá-la aqui com vocês. Bom, o dilema dos prisioneiros é basicamente um jogo mental que fala para você imaginar assim, uma situação onde duas pessoas são pegas em flagrante cometendo um crime e os policiais só têm provas o suficiente para condenar eles, cada um deles, a 2 anos de prisão. Só que eles suspeitam que eles tenham cometido outros crimes mais graves e aí eles vão interrogar cada um separadamente, né? E falam para cada um deles o seguinte: se você delatar os seus crimes e o seu companheiro, a gente te libera. Você sai livre e ele pega 20 anos de cadeia. Se ele não confessar também, né? Se ele ficar calado e você confessar o crime, você é solto e ele pega 20 anos. Se vocês dois falarem, né, delatarem-se uns aos outros, ambos vão pegar 10 anos de cadeia. E se você não falar e ele falar, ele é liberto e você pega 20 anos. Se os dois ficarem calados, ambos pegam 2 anos de cadeia. E esse dilema dos prisioneiros, ele faz a gente pensar que é muito óbvio qual é a escolha certa, né? Que a escolha certa é trair, é delatar. Por quê que essa é a escolha certa? Porque a primeira, você tem 4 desfechos, né? O melhor desfecho e o terceiro melhor desfecho é se você trair. Porque se você trai, ou você é solto ou você pega 10 anos de cadeia. Se você fica calado, você só pode pegar a segunda melhor opção ou a última, a pior de todas, né? A segunda é de pegar 2 anos de cadeia e a última é de pegar 20. Então, é muito óbvio, né? Pelo menos num primeiro momento, é óbvio qual é a decisão a se tomar, até porque você vai pensar no que o outro está pensando também, né? Você vai pensar que o outro também está pensando a mesma coisa. Então você acha que se você ficar calado, a chance de você pegar o pior desfecho de todos é muito alta. E aí você trai, e ele também trai. Só que o teorema dos jogos, ele traz isso mais para a realidade, né? Esse foi o dilema dos prisioneiros. O teorema dos jogos, ele basicamente pega nessa premissa e ele estende. Inclusive tem um cara, que inclusive nesse vídeo aí que eu deixei na descrição para vocês verem, ele fala tudo isso, explica muito bem explicado, com imagem e tudo mais. Aqui eu só vou dar uma resumida para ir direto para a conclusão. Mas um cara chamado Robert Axelrod, ele tentou resolver esse problema, né? E o que ele fez? Ele criou um jogo mesmo, ele programou um jogo e convidou várias pessoas a participarem desse jogo e o ganhador receberia uma recompensa. E o jogo era tipo um Battle Royale, só que era o seguinte: cada pessoa programava um sistema e esses sistemas iam competir entre si, e até com eles próprios. E o objetivo era ganhar o máximo de pontos possível. E esses pontos, né, que era sempre um duelo entre 2 sistemas. Só que o vencedor era aquele que vencesse no final de tudo. Ou seja, no final desse campeonato, desse torneio, quem tivesse mais pontos acumulados ganhava, entendeu? Não era só quem ganhava no duelo ou quem ganhasse mais duelos, não. Cada duelo, ele tinha mais ou menos 200 rodadas, e aí
em cada duelo, cada um fazia uma certa quantidade de pontos. Quem ganhava era quem, depois de todos os duelos, tinha a maior pontuação de todas, né? E o que consistia esse jogo? Ele consistia muito simples, era um joguinho assim muito simples, em que colocava dois sistemas que foram programados por alguém, e eles só tinham que dar um sinal verde ou um sinal vermelho, como se fosse um sinal de trânsito mesmo, o sinal verde e o sinal vermelho. O sinal verde ele seria comparado lá no dilema dos jogos, no dilema dos prisioneiros, como o ficar calado, o se manter leal, e o vermelho seria o de trair, o de delatar, né? Então ele funcionava de uma forma muito simples. Se os dois jogassem verde, ambos ganhariam 3 pontos. Se os dois jogassem vermelho, ambos ganhariam 1 ponto. Se um jogasse verde e o outro vermelho, o que jogou verde não ganha nada e o vermelho ganha 5 pontos, tá? E aí eles iam competir entre si por mais ou menos umas 200 rodadas e contra vários outros sistemas, inclusive contra eles próprios, tá? E quem que ganhou esse jogo? Ganhou um chamado olho por olho, que o sistema dele era muito simples. Ele basicamente copiava o que o seu adversário fazia, mas ele começava confiando. Ele começava jogando verde, mas toda vez que o adversário jogava vermelho, ele jogava vermelho também. Só que aí no próximo ele confiava de novo, entendeu? Então ele sempre dava uma ficha limpa, um voto de confiança. Mas se ele fosse traído, ele retalhava. Só que depois ele perdoava, tá? Esse foi o sistema que venceu no final das contas. E sabe o que é o mais interessante? Em todos os duelos, ele perdia. Só que no final das contas, ele foi o que teve a maior pontuação. E aí, também tem uma evolução desse jogo, né? Um segundo teste que eles fizeram, que seria para dar aquela nuance da vida real, né? Aí eles colocaram assim, tá, mas e se uma desses sinais verdes fossem interpretados pelo outro sistema como um sinal vermelho? Isso para comparar com vezes em que a gente faz algo com boas intenções, só que a outra pessoa entende aquilo como uma traição, onde há um desentendimento, entendeu? Então foi inserido isso no jogo, e aí o que acontece? Ele também venceu esse sistema, ele também venceu. Só que ele teria sido melhor se ao invés dele retalhar logo na primeira falha, se ele só retalhasse se ele fosse traído 2 vezes seguidas. Ou seja, para ele ter certeza que foi traído. Aí trazendo para a vida real, para as nuances da vida real, isso me fez refletir sobre uma coisa. Agora vamos para a minha conclusão, né? Assim como as redes sociais têm um algoritmo que ela vai entregar os seus vídeos, igual esse vídeo aqui está sendo entregue, para pessoas que vão gostar, que ele julga que possivelmente vão gostar desse vídeo. Ou seja, ele traça o perfil da pessoa e vai jogar conteúdo para ela que ela provavelmente vai gostar. E o seu conteúdo vai ser distribuído para quem provavelmente vai gostar dele. Com os anúncios também, eu como sou anunciante, é a mesma coisa, funciona um algoritmo com inteligência artificial, que ele entrega o anúncio para a pessoa que tem mais chance de gostar daquele anúncio, e depois ele traça o perfil das pessoas que mais gostaram e compraram do anúncio, e depois vai divulgar para mais pessoas com perfil parecido para aumentar a chance de venda. Isso também se reflete na vida real. Na própria Bíblia, né, tem aquela passagem que diz: mostre-me com quem andas e te direi quem és. E isso deu origem àquela outra frase que diz assim: você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. E sim, é verdade, você é a média das 5 pessoas com quem mais anda. Só que isso incorre num erro de pensar apenas que o ambiente nos molda, as pessoas ao nosso redor nos moldam, o que é verdade. Mas também é verdade que nós atraímos pessoas semelhantes a nós. Afinal de contas,
Se você tem namorada, namorado, ele provavelmente é parecido com você. Os seus amigos são parecidos com você. E isso é muito verdade, cara, porque, por exemplo, eu tinha amigos quando eu tinha uma certa mentalidade, e quando eu mudei minha mentalidade, eu parei de ser amigo deles, porque eles continuaram com a mesma mentalidade e eu mudei a minha. Então não batia mais a vibe, entendeu? A mesma coisa com outros tipos de relacionamentos e tudo mais. Então a gente tende a atrair pessoas que são semelhantes a nós. Isso ao longo da vida faz muita diferença para vencer nesse jogo do teorema dos jogos, né? Ou seja, onde eu quero chegar, né? Eu quero chegar no seguinte: o teorema dos jogos, ele fala que pessoas egoístas que só pensam nelas mesmas, só pensam num ganho individual, elas vão atrair outras pessoas semelhantes a ela. Ou seja, se a vida é um teorema dos jogos, quanto mais traidor você for, mais outras pessoas traíras você vai encontrar. Quanto mais individualista você for, mais individualistas você vai se cercar deles, né? E aí você vai entrar num jogo de cada um ganha 1 ponto, ao invés de cada um ganhar 3, entendeu? Você vai naquela ganância de querer ganhar 5, mas aí você vai atrair pessoas parecidas com você e você só vai ganhar 1 junto com ela. Então, o melhor ao longo prazo, considerando esse algoritmo natural da vida, né, essa lei da atração, o melhor é você se tornar o tipo de pessoa que você gostaria de ter ao seu redor. Então seja uma pessoa leal, seja uma pessoa que honra com suas palavras, para que você construa essa ética, essa moral, esse caráter em você e mantenha-se assim mesmo que quando não tem ninguém vendo e tudo mais, porque não é só sobre reputação. É uma nuance que nós, seres humanos, conseguimos ver no outro, o modus operandi daquela pessoa. Então, seja quem você gostaria de atrair na sua vida. Então, se você quer atrair pessoas leais e tudo mais, seja essa pessoa. E daí você vai criar um ciclo social de colaboração. E assim todo mundo vai ganhar 3, ao invés de ganhar só 1. Então você vai naquela ganância de querer ganhar 5, mas você ganha só 1. Se você for naquela de ganhar 3, você vai sempre ganhar 3. Então, no longo prazo, considerando esse algoritmo da vida, é sempre melhor assim, ser quem você gostaria de atrair na sua vida. Aí eu vou te dar alguns exemplos práticos de como isso funciona na vida real, né? Bom, na vida real, primeiro, uma das coisas que mais atrapalham é a tal da burocracia, porque as pessoas foram ficando mais espertinhas, né? Foram fazendo coisas erradas e é necessário colocar burocracia. Por quê? Porque as pessoas desconfiam uma das outras. Não tem mais aquela coisa de antigamente, de fio do bigode, né? Confiar no fio do bigode, confiar na palavra, as pessoas não têm mais palavra. Então precisa pôr tudo num contrato, precisa pôr tudo por escrito. Por quê? Porque há desconfiança. E quando isso acontece, aumenta a burocracia, aumenta gastos com vigilância, com segurança. Aí atrapalha, fazendo o quê? Fazendo essas pessoas egoístas ganharem 1 e 1. Ao invés de ter aquela coisa da confiança, aí as pessoas ficam mais tranquilas, se sentem mais seguras, conseguem focar mais nas coisas mais importantes, ao invés de se precaver contra traições. Como, por exemplo, em alguns lugares tem aquilo que chamam de trust stalls, que são tipo barraquinhas que ficam na rua e não tem ninguém cuidando. É uma barraquinha que tem lá um produto e do outro lado tem uma caixinha com dinheiro, você vai lá, pega o produto, coloca o dinheiro, tem uma plaquinha falando os valores, mas não tem ninguém cuidando, não tem câmera, não tem nada. Por que que esse sistema funciona? Olha só que bom. A pessoa que compra paga mais barato, porque quem está vendendo não tem custo de funcionário, não tem custo de vigilância, não precisa perder o tempo dela ali. Logo, o preço, isso reflete no preço do produto. Tá vendo como os dois ganham nessa troca? E outra, as estatísticas mostram que os países mais seguros são aqueles que têm as melhores educações. Não é aquele que tem a maior punição na lei, não é nada disso, é aquele que tem a melhor educação. A educação é a base da segurança. Então esses países como Finlândia, Irlanda, Noruega, eles têm uma educação muito na ética
Então a ética deles é muito boa, por isso que é um país muito seguro e é um país que estimula muito o convívio em conjunto, né? O convívio daquela coisa de ter a confiança de deixar o filho na rua sem vigiar, deixar a barraquinha lá. Isso melhora muito a qualidade de vida também. Então esse é um exemplo de como aplicar essa ética na sua vida vai fazer ela ficar melhor, porque você vai atrair pessoas assim. Não só você vai atrair pessoas assim, como você vai influenciar pessoas que te admiram pelo seu resultado, vão te admirar e vão querer copiar seu comportamento. Se o seu comportamento ter essa ética, ela vai copiar essa ética também. E aí você vai criar um efeito em cascata, né? Onde você só vai fazer o mundo pelo menos um pouquinho melhor. Só que é o seguinte, eu não tô falando pra você ser trouxa, né? Porque o olho por olho não é trouxa. Ele pune aquele que erra com ele. Então é pra você sempre dar uma ficha limpa para as pessoas. Sempre dar um voto de confiança inicial. Assim como aquele sistema que venceu. Sempre comece bom. E se alguém errar com você, e você tiver certeza que foi um erro, né? Se você não tiver dúvida ali de interpretação, puna essa pessoa, retalhe, faça ela entender que você não é trouxa. Porque senão, não só ela pode repetir isso, como outras pessoas podem ver que você é trouxa e querer ganhar pra cima de você também. E não só, você vai incentivar aquela pessoa a continuar fazendo isso com outras pessoas, já que ela fez e não sofreu qualquer retaliação, não teve nenhuma dor de cabeça. Isso me faz lembrar aquele também dilema do sequestro, onde vamos supor que você tem a sua filha sequestrada e os sequestradores estão pedindo um dinheiro para liberar elas. Aqui o que a gente tende a pensar, né? Pô, pagar, né? A gente quer pagar porque quer a vida da nossa filha de volta. Só que não é o mais certo a fazer. Porque se você paga, você está incentivando aqueles e outros sequestradores a fazerem novamente isso com você e com os outros. E se você, além de não pagar, você ofereceu essa mesma recompensa pela cabeça dos sequestradores, o que vai acontecer? Eles e outros sequestradores vão ver que não vale a pena fazer isso, nem com você, nem com outros. Então você vai estar criando um ambiente, né, a longo prazo que vai ser melhor para todo mundo. Portanto, o jeito de você colocar em prática essa ética seria pensar no que você gostaria que o outro fizesse. E aí você faz isso. É pensar no outro como uma extensão de você mesmo. É pensar que o ganho é a soma dos dois, entendeu? Então, se você for individualista, o máximo que você vai ganhar é 5 e o outro vai ganhar 0. Mas se vocês dividirem 3-3, não vai dividir. Ambos vão ganhar 6, né? Porque vocês são a extensão um do outro. Um vai ajudar o outro. Então, pensando nessa forma de longo prazo, esse é o melhor a se fazer. É você sempre começar confiando e outra, depois que você punir, perdoe, tá? O olho por olho, o sistema ético que eu estou propondo aqui, ele não é rancoroso, ele é punitivo quando aplicável, mas não é rancoroso. Então você tem sim que perdoar. Depois que você punir para educar, a punição aqui serve como uma forma de educar, aí você perdoa. E sabe por que isso também é muito importante? Porque se você não educa, você vai levantar sua guarda contra aquela pessoa. E não só contra aquela, você vai levantar sua guarda com outras pessoas também. E aí vai ser mais difícil você começar confiando em todo mundo, né? Então a punição não serve só para você educar aquela pessoa e outras pessoas que estejam vendo isso, mas também para você ser capaz de perdoar. Porque você não é capaz de perdoar alguém que te fez mal e não recebeu nenhuma punição. Então você precisa punir para conseguir perdoar ela. E aí ela sabe que se ela te trair de novo, você vai punir de novo. As outras pessoas vão saber que se fizerem alguma coisa com você, você vai atrás. E aí você vai afastar essas pessoas que são aproveitadoras, porque você pune, você não é trouxa, mas ao mesmo tempo você vai atrair pessoas que tenham uma ética parecida com a sua, porque elas vão ver do jeito que você age. Então
essa é a melhor maneira ética e moral de se seguir, e eu já estou implementando isso na minha vida e eu quis compartilhar aqui com vocês. Bom, espero que eu tenha conseguido transmitir essa ideia com clareza. Deixe sua opinião sobre esse tema aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei e considere se inscrever no canal. E se quiser me acompanhar mais de perto, minhas redes sociais estão aí na descrição. Te vejo no próximo vídeo e falou!